Então, a minha mãe engravidou do meu pai no interior do Amazonas, não fica em Manaus, e ele pediu para ela tirar a criança, no caso, me abortar. E ele falou: vai para Manaus, aborta a criança, vai logo antes que a barriga cresça e lá você tira. Ok, ela veio para Manaus. Chegando aqui, ela conheceu uma mulher que falou assim: olha, não tira a criança, que eu vou ficar com essa criança. E aí ela não tirou. E eles foram, ela foi fazendo pré-natal, ela foi acompanhando as duas, né, mulheres. E ela deu entrada na maternidade com o documento daquela que seria minha mãe adotiva. E eu já saí registrada no nome da minha mãe adotiva. Então essa foi a minha primeira vitória. Eu nasci, Tem um tenho registro, tem uma registro, família. consegui nascer, enfim, essa foi minha primeira vitória. Após isso, a minha mãe biológica ficou cuidando de mim, morando na minha casa na casa da minha mãe adotiva. Como se fosse uma babá. Exatamente, como se fosse uma babá. E aí o combinado era, você fica um pouco cuidando dela, depois você volta para sua cidade, né? E assim foi. Ela ficou um pouco comigo, depois ela voltou. Chegando na cidade dela, ela não conseguiu mais ficar longe de mim, né? E aí ela quis desfazer o contrato e não dava mais Já para era desfazer, já tarde, era né? tarde. Essa negociação não dava mais para desfazer. Aí o que que acontece? Ela pega e fica mandando mensagem não, ligando, naquela época não tinha mensagem, né? Ligando e fala: "Não, eu quero de volta, eu vou voltar". E ela vinha. E a minha mãe: "Não, não tem como desfazer o negócio". E ela falou: "Olha, então eu vou procurar meus direitos. Se ela denuncia, é crime, né? No caso, sequestro". E a minha mãe adotiva falou: "Não, vamos ficar do jeito que tá e eu vou te ajudando". Então, Vamos negociar, né? vamos negociar. A partir daí virou um negócio, né? Elas tiveram esse negócio que durou a vida toda. Então ela começou a pedir para eu ia crescendo, ela vinha anualmente no meu aniversário e pedia para eu voltar, para eu voltar não, para eu ir para a Pra cidade dela. cidade. E eu nunca aceitei. E eu era criança, né? Então foi criando, foi me dando medo, me dando raiva. E até então eu chamava ela de mãe e depois com os 7 anos eu fui parando. Falei, não quero, não quero mais nem chegar perto. Ela colocou na cabeça dela que ela tinha que me levar e eu não queria ir. Minha mãe também não queria, que já estava todo mundo apegado. Uhum. Imagina, já tinha a minha vida toda, né? 7 anos já estava 7 anos, aí não dá. construído todos os laços, todos os afetos, né? Exatamente. E aí eu adoecia muito, tinha muita febre, febre emocional, porque eu não queria ir com ela. E aí chegou um certo momento que eu falei, não quero mais falar com essa pessoa, não chamo mais ela de mãe. O assunto já era um pouco, ninguém tocava nesse assunto em casa, né? E aí encerrou esse assunto e não tocamos mais. Nunca mais falei com ela, nunca mais mesmo. E a minha mãe adotiva continuou falando, conversando com ela quando ela ligava. Então, quando ela ligava, a minha mãe mandava um dinheiro para ela e assim elas foram até o final da vida. Interessante que elas começaram a adoecer, cada um com as suas limitações, e elas faleceram no mesmo ano. É, Uma lá no interior, uma lá no outra interior, aqui, isso, uma com sempre no... situações bem parecidas, parecidas Exatamente, assim, né? Mas com suas diferenças, entendi. exatamente. E isso foi mais ou menos em que tempo, assim, que elas Eu faleceram? nasci, elas faleceram, tem 10 anos. Tem 10 Tem anos. 10 anos que elas faleceram. E desde então, para mim era um assunto super resolvido, né? Até que eu cheguei com essa terapeuta e falei, não, eu quero descobrir. 10 anos adormecida. Não, nem tocava a minha vida toda. Nem, tu conseguia construir toda essa narrativa? Tu conseguia Não, ter noção de tudo isso que tu viveste? Não não, tinha, não né? tinha. Era um assunto que eu não tocava, era um assunto muito delicado. Eu não costumo falar, não costumava falar dessas coisas com ninguém, nem com meu marido. Então, Mas não conseguia falar porque não lembrava, ou não conseguia construir, ou você tinha uma ideia de que tudo isso que você tinha vivido era totalmente diferente. não, eu não tinha noção do quanto era diferente. Eu não me apropriava dessa história, né? Não me apropriava. E eu comecei a ir atrás da história tem 2 anos. Eu não sabia, 2 anos atrás que eu descobri tudo isso, que eu fui atrás, né? Então, eu só tomei.
ciência ou noção depois que essa terapeuta falou assim: olha a tua história, né? Olha para as tuas raízes, não tem como fugir. A tua história te diz isso. E nisso eu falei da minha mãe, né? Eu não falei do meu pai. Então, o meu pai, eu sempre soube que ele também era do O teu interior. pai Meu biológico, pai né? biológico, isso. O meu pai, que me registrou adotivo, ele faleceu quando eu tinha 3 anos, então eu não tenho muito conhecimento, não tenho lembrança, eu não tenho muita referência dele. E o do meu pai biológico, eu achei que fosse indiferente. Eu falei, não, nunca. Quando ela falou, a terapeuta, eu falei, nunca senti falta, nunca me fez falta, não tenho interesse. Ela falou, mas não foge. No dia que você curar isso aí dentro do seu coração, você vai voar, se prepara. Falei, não, mas não tem nada a ver. Eu quero saber de onde vem essa negociação, essa vontade de vencer. Ela falou, mas isso vem do teu pai. Eu falei, como Eu assim? arrepiei, porque eu É, já ia te perguntar, o interesse pela área, como é que começou esse interesse pela essa pois é, área? então, acho que tudo tem a ver com ele, né? Eu não cheguei a procurá-lo, quer dizer, não tinha como eu procurá-lo, porque depois que eu soube da história dele, o nome dele, eu descobri que ele faleceu recentemente em 2019. Então, eu achei que não seria o momento e até hoje não procurei nem os filhos dele, no caso, nem a Uhum. esposa dele. Então, não sei se ele soube da minha existência, se não soube. Então, sei que ele era uma pessoa muito próspera, né? E que ele é uma pessoa de negócios. E se você olhar para a história toda, foi uma negociação, né? Teve até uma venda, né? É, E eu comecei, mas isso eu tô falando da minha família, né? Aham. Então, eu saí de lá e procurei ir atrás da família e, enfim, e hoje estou aqui compartilhando com vocês. Que legal. Mas vamos voltar para o assunto das vendas. Faz parte, porque a gente não pode separar o que a gente Não é de pode. essência do, né? Não tem, né? Tá tudo conectado.